Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Gustavo, sou estudante de doutorado no POSMEC, cursando a disciplina de Visão Computacional com o professor Aldo, e vou apresentar o trabalho que se chama Framework para Avaliação de Características de Mecanismos através de Representações Funcionais. Para começar a entender um pouco do problema, primeiro eu queria falar um pouco sobre os conceitos de teoria de mecanismos. Então, o mecanismo, ele nada mais é do que um conjunto de circuitos formados por elos conectados por pares cinemáticos. Então, nós conseguimos, imaginar diversos mecanismos no nosso dia a dia e, numa classificação geral, essa pode ser a definição que nós podemos usar para classificar um mecanismo. Para que a gente consiga representar um mecanismo, nós temos basicamente três formas que são utilizadas na literatura. A primeira é a representação funcional, que está mostrada aqui à esquerda, desse braço articulado dessa bobcat que está aqui à direita. Então, a representação funcional ela é feita através de formas geométricas, mas preservando o mais próximo possível a disposição original dos elos e juntas do mecanismo que a gente está representando. A representação estrutural ela também usa uma representação geométrica. No entanto, aquela preocupação que nós tínhamos com a posição inicial do mecanismo avaliado, ela já não é tão relevante, ela fica numa forma um pouco mais genérica, que geralmente segue uma forma que se parece com um polígono, que vai depender da quantidade de elos juntas que se tem, vai estar diretamente relacionado com a forma mais próxima com o número de lados que ele vai representar. E por fim a gente tem o grafo, que é uma representação um pouco mais abstrata, onde nesse caso inverte-se um pouco a lógica em relação à representação estrutural e os corpos são representados por círculos, e as juntas elas são representadas por linhas conectando os corpos a qual essas juntas conectam. Então aqui só um resumão das três formas de representação. Aqui a representação funcional à esquerda, a estrutural ao meio e a representação por grafo mais à direita. Bom, para que a gente consiga desenvolver novos mecanismos, nós temos o que nós chamamos, dentro do laboratório e da literatura, do processo de síntese de mecanismos. Então, eu trouxe aqui um recorte da metodologia que eu propus na minha dissertação. Eu vou tratar só de alguns aspectos que são relevantes aqui para o trabalho. Então, a metodologia ela se inicia com os requisitos do cliente, passa por uma etapa que eu chamei de pesquisa e discussão tecnológica, onde é feito um levantamento do estado da arte junto com inferências do projetista, que é justamente essa etapa que está circulada em vermelho. Depois nós passamos para a etapa de definição dos requisitos, onde nós temos três classes principais de requisitos e duas nos importam aqui para o trabalho. A primeira são os requisitos estruturais, que já existiam na literatura, e os requisitos topológicos que eu propus na minha dissertação. O primeiro está relacionado a gente enumerar os mecanismos através do gerador de Mackay, que geralmente a gente representa por grafos. Na verdade, a saída do gerador de Mackay são grafos, E os requisitos topológicos eles estão relacionados com características do estado da arte que eu vou usar para filtrar esses grafos que foram gerados, porque como a gente vai discutir posteriormente, nem todos os grafos, ou cadeias cinemáticas representadas por grafos que são gerados através do gerador de Mackay em relação aos requisitos estruturais podem ser efetivamente o mecanismo que a gente está projetando. Os requisitos estruturais, eles são a mobilidade, o número de circuitos e ordem do sistema de helicoides, pelo menos esses são os três que nós usamos dentro do laboratório de robótica aqui da UFSC. E através dessas características estruturais, nós conseguimos, através de duas equações, determinar o número de elos e juntas e utilizar o gerador de Mackay, na verdade o Naut Generator, que foi desenvolvido por Mackay e Piperno, mas geralmente a gente chama também de gerador de Mackay. Através desse gerador nós conseguimos gerar a lista de grafos que corresponde àquelas características de mobilidade, número de circuitos, espaço de trabalho ou sistema de helicoides, E aí para eliminar subcadeias não, desculpa, eliminar grafos que representam cadeias cinemáticas que possuem cadeias de Baranov, que são subcadeias que têm mobilidade zero, e aí a gente entra numa discussão que não cabe aqui, mas aí elas não representam os requisitos estruturais iniciais. Nós utilizamos o filtro desenvolvido por Molin para eliminar as cadeias cinemáticas ou os grafos que possuem esses tipos de subcadeias. Entrando nos requisitos topológicos, que foram os requisitos que, como eu comentei, eu propus na minha dissertação, a gente tem os requisitos de grau, de subcadeia e de relação. Esses requisitos, como eu já comentei, eles servem para filtrar
as cadeias cinemáticas geradas através dos grafos, direcionando para o mecanismo, né, ou para as capacidades que o mecanismo que a gente está desenvolvendo tem que ter, né? Isso refletido em características práticas que se representam como características dos grafos ou das cadeias cinemáticas ou mecanismos, né? Aqui tem um exemplo bem clássico que eu uso bastante para explicar os requisitos topológicos, que é o seguinte: aqui nós temos duas cadeias cinemáticas aqui no canto inferior direito, representadas por representações estruturais, e elas são originárias do mesmo conjunto de grafos gerados, inclusive da mesma partição de grafos. Entretanto, supondo que eu gostaria de aplicar esse mecanismo para ser um mecanismo de suspensão de motocicletas, nós temos um problema que é o seguinte: como a gente pode ver, bem aqui na esquerda, canto inferior esquerdo do slide, nós temos um amortecedor, né, que ele é necessário num mecanismo de amortecimento. E um pouco à direita, né, depois da seta azul, nós temos a representação dele, uma representação estrutural. Então, se eu quero desenvolver um mecanismo de amortecimento, né, de suspensão, eu preciso desse amortecedor. Então, eu preciso que exista uma subcadeia que representa esse amortecedor, né? Esse, por exemplo, é um requisito de subcadeia. Então, a gente pode ver que mesmo que elas tenham, que esses dois mecanismos aqui, representados por uma representação estrutural, eles tenham saído da mesma geração de grafos e inclusive da mesma partição, um comporta uma subcadeia que representa um atuador linear, né, uma suspensão, e o outro não. Então, o da esquerda poderia seguir na síntese, né, como sinalizado pelo checkzinho aqui, e o outro à direita não, né. Então, é isso que os requisitos topológicos fazem, né, depois da geração da enumeração das cadeias, é, é avaliado se as características práticas do mecanismo estão contidas dentro de cada um desses grafos que vão representar um mecanismo. Então, qual que é o problema que nós temos, né? No processo de avaliar o estado da arte para definir esses requisitos, nós temos muitas vezes grandes conjuntos de dados, grandes conjuntos de cadeias cinemáticas, que muitas vezes não estão em formato de grafos, né? Eu não tenho acesso ao arquivo daqueles grafos, seja em GraphSeq, seja matriz de adjacência ou de incidência, ou até muitas vezes são dados pesados e que os autores guardam. Então, a análise desses mecanismos para determinar os requisitos, ela é visual e ela tem dois problemas, né? Muitas vezes é um conjunto de dados muito grande, então a tarefa é onerosa e às vezes até inviável avaliar todos aqueles mecanismos. E ela depende da experiência do projetista, né? Ou do conhecimento do projetista. Então tem que ser alguém treinado em teoria de mecanismos para determinar esses requisitos. E não é uma tarefa fácil, já que esse tipo de conhecimento só se atinge geralmente em nível de pós-graduação e em linhas de pesquisas específicas. A gente tem um outro problema que é no ensino de teoria de mecanismos, porque muitas vezes é difícil relacionar esses requisitos, tanto os estruturais quanto os topológicos, com a cadeia cinemática, com os mecanismos e grafos, né? Principalmente a representação por grafos é um problema para a maioria das pessoas que começam a estudar mecanismos, e também enxergar esses requisitos que eu mencionei e também cadeias de Baranov, entre outras características dos mecanismos, né? Sendo assim, o objetivo do trabalho, primeiramente o objetivo geral, é desenvolver uma aplicação de software que automatiza a análise desses mecanismos para extrair características utilizando um modelo de visão computacional e, a partir disso, aplicar pós-processamento e retirar informações importantes para o processo de síntese e também para a parte didática da teoria de mecanismos. Os objetivos específicos para atingir esse objetivo geral são os seguintes: implementar um modelo de visão computacional, que vai ser o foco da apresentação, que vai ser bem detalhado depois; desenvolver um sistema de pós-processamento para cálculos sistemáticos, né, das características e requisitos; criar um algoritmo híbrido para análise de conectividade, ou seja, que usa dos dados extraídos junto com o OpenCV para conseguir. Com o OpenCV não, desculpa, o OpenCV é uma parte à frente. Para extrair as características de onde elas estão localizadas na imagem para fazer a determinação da conectividade e construir uma interface gráfica que seja responsiva e de fácil uso, né, principalmente pensando na parte didática. Bom, entrando na metodologia, a parte de coleta e preparação do dataset foram geradas 148 imagens, utilizando o Naud Generator para gerar os grafos,
e depois scripts em Python para transformar esses grafos nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, né? Ou diversas imagens que sejam parecidas com essa. A anotação dos componentes das imagens foi feita via RoboFlow e foram utilizadas 126 imagens dentro do grupo de teste, né, de treinamento, e 22 imagens para a validação. As classes que foram anotadas foram as seguintes: a primeira junta, né, que representa as juntas do mecanismo, e os elos eles foram anotados já com o seu grau, então binário, ternário, quaternário, pentanário e hexanário, né? Uma das limitações dessa primeira versão é que foram anotados elos até o grau hexanário, né, até o grau 6. E por fim foi feita uma anotação dos circuitos para futuros testes, mas o cálculo dos circuitos ele é feito através do número de elos e juntas e do espaço de trabalho que é determinado pelo usuário. Então aqui estão as classes anotadas, a imagem talvez seja um pouquinho ruim de ver, mas nós temos em laranja os elos binários, em amarelo os circuitos, em azul as juntas, em roxo o elo pentanário, em vermelho o elo quaternário e em azul os elos ternários, né? Aqui é um exemplo de uma partição onde não se tem elos hexanários. O treinamento do modelo ele foi feito pelo Kaggle, utilizando o YOLO V11, né? Uma informação importante. Então, as anotações do dataset foram exportadas para o modelo de YOLO V11 e no Kaggle nós utilizamos o YOLO para fazer o treinamento baseado nesse dataset. Então, fazendo uma análise daqueles parâmetros que eu coloquei ali meramente para ilustrar, o modelo base foi o YOLO 11 de segmentação, a tarefa foi a de segmentação, foram utilizadas 200 épocas, o tamanho da imagem foi de 503 pixels e o tamanho do lote foi 16. Um outro teste inicial foi feito com uma imagem de 200 por 200, mas o resultado não foi satisfatório. Em relação ao desenvolvimento da UI, foi utilizado principalmente o Tkinter para fazer o desenvolvimento da mesma. Então, ela encapsula o modelo treinado dentro de uma interface gráfica, o que possibilita a automatização da análise dos diagramas dos mecanismos. Ela detecta, classifica e identifica os componentes na imagem, como a gente vai ver depois nas saídas, e também calcula alguns parâmetros importantes, como a mobilidade, o lambda e o número de circuitos, né? Sendo que o lambda ele é informado pelo usuário. Em relação aos resultados, né? No RoboFlow nós tivemos um dataset com um total de 389 imagens, né? Considerando uma aumentação de dados que foi feita através de flip horizontal e vertical, rotação de 90 graus em sentido horário anti-horário e upside down, né? Em relação ao dataset original de 148 imagens, foram anotadas manualmente 5.476 instâncias, né? Ou seja, circuitos, elos binários, ternários, quaternários, pentanários, hexanários e juntas. Para o treinamento, né? Então, como eu já comentei anteriormente, foram utilizadas 200 épocas. O tamanho da imagem foi de 503 por 503 pixels. E a resolução que foi testada anteriormente foi 250 por 250. Entretanto, o problema é que as juntas e os elos binários, por ocuparem pequenos espaços de pixel dentro da imagem original, quando a gente fazia esse downgrade de resolução, acabava que o modelo se perdia muito, principalmente nas juntas e um pouco menos nos elos binários, né? E aí depois do treinamento, esse treinamento resultou num arquivo de pesos que foi utilizado justamente para fazer a inferência para a segmentação. Em relação aos parâmetros de saída, né, aos parâmetros de desempenho do modelo treinado em YOLO V11, nós tivemos MAP50 de 0.951, de 5095.749, isso geral, né? E os parâmetros de P e R de 0.924. Talvez esse parâmetro aqui na apresentação ele esteja errado, desculpa. O R na verdade foi de 0.891. O que significa, né, que para avaliação de sobreposição de área padrão nós tivemos uma precisão de 95%, para mais criteriosa de aproximadamente 75%,
a precisão ficou em mais ou menos 92,4% e o recall ficou em mais ou menos 89%. Essa é a aplicação. Então a gente pode ver que aqui na esquerda nós temos três botões, um para procurar imagens, né? Então individualmente são carregadas as imagens, um para procurar pastas, né? Então aqui a gente pode selecionar um diretório e ele vai trazer todas as imagens daquele diretório, e um outro botão mais abaixo onde roda a análise, né? Ou seja, ele vai fazer a inferência, né, a segmentação das imagens que foram selecionadas. Aqui na coluna do meio a gente pode selecionar o espaço de trabalho, que vai guiar os cálculos dos parâmetros depois na janela de saída. E aqui na direita nós temos todas as imagens já segmentadas, né, com o modelo de inferência rodado aqui. E aí ao clicar em uma dessas imagens a gente consegue abrir ela maior e também com algumas informações como o número de juntas, o número total de elos, a mobilidade, o número de circuitos calculado, esse aqui não é o que o modelo detectou. E aí ele dá a conexão entre, ou seja, a conexão entre os elos, ou melhor dizendo, quais elos cada juntas estão conectados. Mas aqui foi uma tentativa bem primitiva, então a gente teve bastante problemas em relação à detecção dessa conexão, que depois vão ser melhoradas. Vou comentar um pouco sobre isso na conclusão. Então, conclusão, os objetos maiores, né, como circuitos e elos quaternários, eles tiveram MAPs mais elevados, né, a sobreposição ela funciona melhor. Para os hexanários e pentanários, a gente teve precisões menores porque o número de ocorrências era menor, já que foram utilizadas partições diferentes, onde ora apareciam elos pentanários ou não apareciam, e ora apareciam elos hexanários ou não apareciam, né? Ou seja, os dois não coexistiam no mesmo circuito, na mesma partição, né? Na mesma imagem. E ao mesmo tempo a quantidade deles também é menor do que a quantidade de ternários, por exemplo. Quaternários também só tem um, mas eles estão presentes em todos, e o número maior era de binários, né? Justamente por isso a precisão de juntas e binários para recal e precisão ela foi boa, né? Principalmente a de juntas foi bem mais elevada que os demais parâmetros, mas os MAPs eles foram mais baixos porque a área delas era menor, e também como eu comentei, na verdade eu não comentei, vou comentar depois, a anotação das juntas e dos elos binários, eu acredito que ela tenha sido feita de uma maneira que poderia ter sido melhor. Então, por essa questão da área e também do problema de anotação, essa sobreposição de área, né, dos MAPs ela acaba ficando mais baixo. Mas das imagens que eu avaliei depois na mão, todas as juntas foram detectadas corretamente, tanto em número quanto em posição, o que é muito bom. Como melhorias para essa etapa, primeiro aumentar o dataset, né? O dataset original é de 148 imagens. Como eu estava sozinho para fazer anotação e são bastante instâncias por imagens, e bastante imagens, desculpa, por instâncias. Não, desculpa, bastante instâncias por imagens. É difícil de fazer essa anotação manualmente, mas já deu um resultado relativamente satisfatório. E também o processo de melhorar as anotações, né? Eu usei o RoboFlow e aí naquela ferramenta de selecionar por área, né, uma forma, ele acabou pegando dentes, digamos assim, de pixels nos elos binários e também talvez não tenha pegado toda a área das juntas, né? Então isso vai ser um problema justamente na hora de fazer o algoritmo para verificar a conectividade entre cada junta. Bom, as funcionalidades atuais, né, ele calcula a mobilidade, determina o número de circuitos, tem uma interface gráfica interativa e possibilita processamento em segundo plano, né, threading, para não ter travamentos na aplicação. Além disso, a gente pode ver que é uma ferramenta bem poderosa para extrair o número de elos, o tipo deles, né, o que possibilita infinitas análises, né, a gente tendo essas informações, a gente consegue fazer infinitas análises de mecanismos, né. Então, o modelo que foi adotado, né, não só o modelo de treinamento, mas eu digo o modelo de metodologia para fazer essa identificação, ela se mostrou, na verdade, bem útil para o processo de síntese de mecanismos ou na parte didática depois, né? As limitações identificadas, o algoritmo para avaliar a conectividade, pelo menos preliminarmente, ele ainda não é satisfatório, mas ele mostra que é possível e tivemos alguns resultados corretos. Tem algumas ambiguidades nas anotações, principalmente nos elos binários, pelos problemas que eu comentei.
e nós acreditamos que a performance ela é limitada pelo tamanho do dataset e também pela questão das anotações nos elos binários que eu já comentei. Em relação a isso, né, então espera-se expandir o dataset e afinar a anotação dos componentes, né, isso já estava no slide anterior, gerar representações por grafos, porque a partir do momento que eu tenho essa conectividade entre os elos, eu consigo gerar matriz de incidência, adjacência, e por sua vez o grafo, sua representação em GraphSix ou gráfica mesmo, né? E aí com essa conectividade implementada de maneira correta, é possível implementar os algoritmos de análise topológica, né? E na verdade, qualquer algoritmo relacionado à teoria de mecanismos. E também o grande objetivo é que seja integrado um modelo de um Large Language Model, né? Para que os dados extraídos dessa análise visual eles sejam passíveis de uma análise por esse LLM, então seja possível determinar automaticamente, né, através dessa inteligência artificial, requisitos para diversos mecanismos que já estejam no estado da arte. Esse é o grande objetivo, né, o objetivo mais ambicioso dessa aplicação. Com isso a gente pode concluir que o modelo ele é robusto para identificar objetos de diferentes tamanhos dentro do contexto de mecanismos, né? Então lembre-se, aqui quando eu falo modelo, eu não estou falando só do YOLO, mas a forma com que tudo foi feito. Tem uma boa performance na localização dos componentes. Precisa melhorar para objetos menores e aumentar o dataset também, como eu já comentei. É uma prova de conceito promissora, né, que mostra que possibilita todos os objetivos futuros que foram destacados aqui. E se mostra também uma ótima ferramenta para a teoria de mecanismos, principalmente com as, as melhorias sendo implementadas. Esse foi o trabalho, espero que todos tenham gostado, espero que tenha sido um bom exemplo de aplicação de visão computacional, principalmente dentro da área de mecanismo. Mais uma vez agradeço a todos e até a próxima.